obrigada, Dalgisa. Muito obrigada a vocês que estão aqui conosco. A Febraban e a Deloitte apresentam os resultados da pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2022. Em sua 30ª edição, o estudo, seu conteúdo apresentado em 3 etapas. A primeira abordou as tendências em tecnologia para o setor. Em seu segundo volume, a pesquisa explorou os investimentos realizados pelas instituições financeiras em tecnologia e a terceira etapa trouxe um levantamento, a análise das transações bancárias. O setor bancário está em uma evolução tecnológica constante, contínua. Os clientes se acostumaram com esse ritmo acelerado da inovação e os bancos continuam a ampliar as fronteiras das aplicações tecnológicas. Os consumidores intensificaram a realização de transações em tempo real, como o Pix e o atendimento online, especialmente por aplicativos dos bancos ou mensagens instantâneas. E essa dinâmica aumentou a expectativa em torno da velocidade, da disponibilidade, da segurança e eficiência em relação aos serviços bancários. A busca da indústria bancária por oferecer uma melhor experiência para os clientes e a impulsionar a eficiência operacional foi alavancada pelo movimento do Open Finance. Nós vamos debater tudo isso, as principais tendências apontadas pelos bancos nessa pesquisa, em um bate-papo sobre o futuro do setor financeiro. E para isso eu convido para este painel Sérgio Biagini. Sérgio Biagini, por favor, suba ao palco. Sérgio é líder da indústria de serviços financeiros da Deloitte Brasil. Seja bem-vindo, Sérgio. Rodrigo Molinari, diretor de tecnologia do Banco do Brasil e diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da Febraban. Olá, Molinari, seja bem-vindo também. Estevão Lasanha, diretor de tecnologia do Itaú Unibanco. Bem-vindo, Estevão. Muito obrigada pela disponibilidade e presença de vocês. Eu quero agora convidar primeiro o Sérgio Biagini, da Deloitte. Ele é o responsável pela condução da pesquisa e é ele quem vai mostrar os destaques desse grande levantamento antes da gente seguir para as nossas perguntas. A gente vai fazer isso em 2 blocos e o Sérgio apresenta, neste momento, a primeira parte. Eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão aqui conosco nesse terceiro e último dia e também a você que nos assiste e nos acompanha pela internet, pela plataforma Numis. Sérgio, por favor, fique à vontade para falar Mona. daqui do púlpito ou daí. Tá bom, obrigado. Vou lá para o meu lugar. Vai lá. Bom dia, é um prazer estar aqui apresentando os resultados da pesquisa de tecnologia bancária da Febraban. Eu acho que antes de começar a gente tem que agradecer, né? Agradecer, em nome da Deloitte, eu agradeço a parceria que temos com a Febraban de vários anos, desde 2015. A Deloitte tem a honra de participar desse processo. É um projeto extremamente importante para o mercado financeiro nacional e é com muita honra que a gente desenvolve esse projeto junto com a Febraban, uma parceria incrível que a gente tem promovido nesses anos. E a gente tem promovido, na verdade, uma grande melhoria e uma evolução dessa pesquisa nos últimos anos. Agradecer também aos bancos, aos executivos dos bancos que abrem a agenda para a gente nesses últimos anos, para a gente falar da pesquisa e discutir as tendências de tecnologia, as equipes dos bancos que trabalham com a gente no levantamento dos dados, que é muito dado que a gente coleta. Então, muito obrigado às equipes das instituições financeiras que trabalham junto com a gente nesse processo de levantamento de dados. E, claramente, a equipe da Deloitte, incrível, que faz um trabalho fantástico no desenvolvimento da pesquisa. Então, um agradecimento a todos por esse grande projeto que a gente realizou nesse último ano. Vamos começar, então. A pesquisa esse ano a gente trouxe uma novidade. A gente dividiu a pesquisa em 3 blocos. A gente começou a divulgação no primeiro semestre, terminamos a divulgação aproximadamente há 2, 3 semanas atrás. A primeira parte de tendências, a segunda de investimentos e a última de transações. A primeira parte de tendências foi muito baseada nas entrevistas executivas, né? Então,
entrevistas de Deep Dive realmente sobre as tendências. Conversamos com mais de 35 executivos que nós falamos nessas entrevistas, que abriram a porta para receber a Deloitte. Foram mais de 20 instituições que participaram desse levantamento. Eu diria que essa parte da pesquisa, esse primeiro volume de tendência, foi fantástico porque ele traz o que realmente está acontecendo no mercado, as tendências, as visões e traz também dados, né, sobre o que está acontecendo. Então, eu diria que é um volume muito interessante do mercado, refletindo o que está acontecendo realmente de tendência no Brasil. Primeira pergunta que a gente fez: qual a agenda de tecnologia para 2022? E aqui a gente tem ao lado qual que é a agenda de prioridade para 2022. Os itens como inteligência artificial, cloud e cibersegurança já eram itens que estavam na prioridade dos investimentos das áreas de tecnologia. Mas 2 itens apareceram de uma forma também bastante forte nas entrevistas de Deep Dive. Claramente o Open Finance, estamos no momento da implementação do Open Finance, então se torna prioridade realmente. E uma outra prioridade bastante interessante que apareceu foi a transformação da TI. Né? Muitos discutimos sobre esse tema de transformação de TI e a necessidade de ajuste do modelo operacional das áreas de tecnologia face a todo o movimento que a gente vê de evolução do mercado nacional. Legal, nessas duas agendas, qual efetivamente é a prioridade dos bancos e dos executivos para investimento? Né? E aí a gente surge lá 80% praticamente dos executivos falando que o tratamento dos dados obtidos do Open Finance é uma prioridade extrema, e uma outra prioridade muito relacionada à transformação da TI, a prioridade de mudança cultural das áreas de tecnologia e do banco como um todo. No mindset mais de agilidade, a gente daqui a pouco vai discutir um pouco sobre isso também no nosso painel de discussão. Outro dado super interessante que a gente também traz da pesquisa e que realmente nos últimos 3 anos a gente tem tentado fazer, a gente vem levantando qual é a prioridade de investimento. A gente também, esse ano, a gente buscou levantar a prioridade de investimento e perguntar também o que vai expandir, quais são as áreas ou as tecnologias que mais vão expandir agora em 2022. Cibersegurança, inteligência artificial, cloud, big data já vinham como prioridade de investimento para as áreas de tecnologia dos bancos, mas esse ano aceleram, né, ou se mantêm ou aceleram de uma forma muito forte e contundente. Mas aparecem coisas novas. No ano passado, o 5G praticamente não apareceu como uma prioridade de investimento. E esse ano, dado o contexto de implementação de 5G que a gente vê no país, e a gente está vivendo esse momento agora, começando a viver isso, 5G entra como uma pauta de prioridade para avançar e expandir os investimentos. O que é interessante é a visão sobre isso. Não é só uma visão de melhoria operacional, eficiência operacional, ou redução de custo, ou de repensar a network de 5G, mas também muito do intuito de buscar aproveitar novas oportunidades de modelos de negócio, extensão de cadeias de valor e tudo mais. Um outro item também bastante interessante é a parte de Process Mining. A gente, no primeiro dia, tivemos um painel discutindo o futuro das operações bancárias e a importância de novas tecnologias na mudança e na transformação e na gestão preditiva e eficiente dos processos operacionais. E a gente vê isso refletido aqui no Process Mining. Blockchain, uma tecnologia que no passado a gente já experimentou, fizemos um monte de protótipos, ficou ali um pouco dormente, e agora que a gente começa a ver um movimento de ativos digitais, tokenização, blockchain volta na pauta de investimento, também outro dado super interessante que a gente tem. E quando a gente está olhando o lado de inteligência artificial, o que é interessante a gente observar é que a inteligência artificial e todas as suas faces e as suas possibilidades de aplicação, a gente tem aqui no Brasil. A gente está falando do simples chatbot, de RPA, até coisas mais evolutivas, ou mais evoluídas, como inteligência cognitiva, biometria, a parte de robô advisor e também user interface. Trazendo um pouquinho já para o mundo de investimento, quando a gente olha o volume de investimento que nós fazemos, a indústria financeira faz em treinamento. Vocês devem estar orgulhosos disso. Isso é um marco. São praticamente dos 300 mil pessoas que são impactadas por treinamentos em tecnologia da indústria. Parabéns à indústria financeira pelo isso, ao setor bancário por isso. Outro dado também bastante impressionante, quase 100 mil pessoas impactadas por treinamentos em cibersegurança. Super impactante isso.
E também a gente tem um outro ponto que eu acho muito legal e super conecta com aquela questão que a gente falou no começo da prioridade de mudança da área de tecnologia, da cultura da tecnologia, o volume de treinamentos em agilidade. A gente chegou aí a 140 mil pessoas impactadas por treinamentos em agilidade. Algo também notável de se ver no mundo da agilidade e no mundo da tecnologia. Para fechar essa primeira parte, vamos falar dos investimentos numa visão da totalidade. A gente atingiu, esse último ano, 30 bilhões de investimentos. Nos últimos anos, a gente vem experimentando investimentos na casa dos 2 dígitos. Esse ano, de novo, a gente atingiu os 2 dígitos, chegando lá a 30 bi de investimentos. E esse ano a gente traz uma novidade, que é a estimativa para o ano corrente. O que vai acontecer nesse ano que a gente está agora de 2022, e a gente espera uma expectativa de chegar, um aumento, a gente espera um aumento de 18%, chegando a 35 bi de investimento, né? Então, vamos ver se a gente acerta esse número, Molinari, no próximo ano, a gente vai acompanhar se a gente acerta esse número ou não, mas realmente é um número bastante impressionante, e essa é uma novidade que a gente traz na pesquisa. Para fechar as novidades nesse primeiro capítulo, da parte de investimentos, essa categoria de serviços de TI, essa categoria não existia antes. A gente sempre dividiu a pesquisa em software, hardware e telecom. E esse ano a gente faz uma nova categorização, que é serviços de tecnologia. Então, um pedacinho de hardware, um pedacinho de software, um pedacinho de telco, o que é serviço, foi categorizado ali como serviços de TI. Mais uma inovação que a equipe que é responsável pela pesquisa, junto com a gente, inseriu, né, no contexto da pesquisa Febraban. Mona, primeira parte é isso. Eba, gostei de ver que você hoje respeitou o tempo, que essa pesquisa ela é tão rica em conteúdo e a gente acaba realmente tendo uma certa dificuldade, né, de equacionar os tempos e o que a gente vai falar. A gente vai aproveitar então essa primeira parte, essa primeira rodada, para fazer uma rodada de perguntas, e eu vou começar então com o Rodrigo Molinari com a primeira pergunta e vou seguir. Rodrigo, como a gente viu, os investimentos são robustos em tecnologias e há múltiplas prioridades nessa agenda do setor bancário. O que está demandando investimentos crescentes em novas tecnologias e cibersegurança? Várias são as prioridades dos bancos para 2022. Mas inteligência artificial, cloud, cyber e 5G são as tecnologias que os bancos adotam e expandem ao longo do tempo todo. Quais as questões de negócios essas tecnologias pretendem endereçar? Rodrigo, essa pergunta para você. Bom dia, Mona. Bom dia, Estevão, Sérgio. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer. É sempre uma honra estar aqui e falar sobre uma pesquisa tão importante. Bom, como a gente viu na pesquisa, os bancos eles vêm ao longo do tempo investindo cada vez mais em tecnologia. Nós somos o segundo setor que mais investe em tecnologia, só atrás do governo como um todo. E quando a gente olha quais as áreas, né, eu acho que essa que é a pergunta principal, inteligência artificial, cloud e segurança, fica claro, primeiro, o sentido dessas áreas serem investidas, né? Quando eu olho inteligência artificial, ela não é simplesmente uma tecnologia, na verdade ela é um conjunto de tecnologias e ela consegue permear todo o banco, todos os aspectos do banco. Eu consigo melhorar a experiência do cliente, dar uma interface para o cliente, inclusive, a gente já vê muitas soluções de chatbots. A própria pesquisa mostra um crescimento muito grande, 53% no crescimento de uso de interação via chatbot. No back-office, né, na automação do back-office, que ela tem uma utilização de inteligência artificial para acelerar esses processos, automatizar e melhorar. E também, lá na outra ponta, a segurança, por que não? Biometria e outras coisas. Então a gente deve continuar com esse investimento muito forte em inteligência artificial pela possibilidade que ela tem. E é mais que a gente fala agora de Open Banking, a gente vai trazer mais dados e inteligência artificial é uma ferramenta poderosa também para a gente tratar dados. Quando a gente fala do segundo ponto, que é cloud, aí a gente já tem abordagens bem distintas entre os bancos, né? A gente está falando aqui de bancos que já nasceram em cloud, já tem seu core em cloud nativamente. Nós temos bancos que estão levando parte do seu core para a cloud e temos também muita adesão ao próprio serviço de SaaS, né, que a gente começa a ver na pesquisa ali uma oferta de serviço muito forte, software como serviço, e várias abordagens sobre cloud. Cloud híbrida, cloud privada, né?
Mas o mais importante é a gente entender o que os bancos estão pretendendo com o cloud, né? Primeiro, essa integração, essa facilidade de integração, essa escala que é necessária, que eu acho que ela é muito importante. Semana passada, na sexta-feira, semana passada, nós tivemos o maior movimento histórico de todos os bancos, do segmento bancário. Provavelmente no mês que vem a gente vai bater um novo recorde, no outro mês um novo recorde. Como manter escala, atendimento, com esse nível de utilização. Cloud é uma ferramenta poderosa para isso. E o terceiro ponto, que é a cibersegurança, ele é fundamental porque confiança e segurança, eles são as fortalezas dos grandes bancos, são nossos valores mesmo. Então, a gente investir em cibersegurança é investir na nossa essência, né? Então, é natural que a gente faça todo esse investimento. A gente trouxe uma adesão muito grande para os canais digitais. A gente percebe em toda a pesquisa, fala disso. 7 em cada 10 transações são feitas em canais digitais. E a pandemia ela acelerou esse processo. Então, a gente trouxe muita gente que teve o primeiro contato com os canais digitais nesse último ano. Então, é natural que a gente precisa também ensinar a utilizar os cuidados que a gente precisa ter. Então, tem uma questão de ensinamento e tem uma questão de infraestrutura para que a gente esteja preparado tanto para ataque quanto para a recuperação de um eventual ataque cibernético. Obrigada, Rodrigo. Como nós vimos, o movimento de Open Finance está trazendo uma grande transformação com a otimização do uso de dados, criação de novos modelos de negócios, aumento da competitividade no setor financeiro e impactando até mesmo outros setores dentre as tecnologias exploradas pelo Molinari, na pergunta anterior. Quais tecnologias são fundamentais no processo de implementação do Open Finance? Dentre os fatores de sucesso para a implementação do Open Finance que vimos na apresentação, qual a importância dos dados na criação de vantagens competitivas no contexto Open Finance? A pergunta é para o Estevão Lasanha. Bom dia, obrigado. Bom dia. Primeiro, bom dia a todos, aos colegas aqui, a todos os presentes. Eu acho que o Molinari já foi bastante feliz aqui, a hora que descreveu o poderio que cada uma dessas tecnologias, cada uma dessas disciplinas insere para o ecossistema de soluções, né? E é importante perceber o quão fortes são as tendências, né? A gente tem falado de cloud, de dados, inteligência artificial já há alguns anos e isso continua no topo das prioridades de investimento, dado o potencial de geração de valor que essas tecnologias trazem, né? Elas são complementares, todas são igualmente importantes aqui na formação da proposta de valor. E a gente tem percebido, a Mona falou sobre isso logo na abertura aqui do nosso evento, sobre as expectativas, né? Então, no fundo, todas essas tecnologias evoluem a passos largos, porque elas são a resposta do ecossistema, do setor, a expectativas que são manifestadas pelos clientes. Vamos mergulhar um pouquinho mais em dados, né? Dados é um ativo enorme que o setor possui. O nível de interação das pessoas com o segmento financeiro é altíssimo, então a recorrência de uso, o número de vezes que você usa um aplicativo, mesmo durante o dia, com mais de uma interação, as interações em centrais, as interações nos canais humanos. E um dos grandes desafios, e é isso que o setor vem perseguindo, é você conseguir ter uma visão holística de todo esse relacionamento. Então você conseguir usar de dados estruturados, os meios digitais passaram a trazer uma série de novos sensores que permitiram trazer esse ativo para dentro dos bancos, mas uma série de outros dados não estruturados, né? Dados em voz, dados de outras iterações que acontecem. O grande segredo é como que você consegue coletar tudo isso, agora vem o Open Finance também, e a partir daí retornar na forma de valor para os clientes. Uma das formas de você fazer isso é na forma de entender intenções. Essas intenções podem ser explícitas, à medida que um cliente navega num aplicativo, no Internet Banking, ele sinaliza que tipo de necessidade, produto ele tem interesse, ou implícitas. Então, a partir de comportamentos e de modelos de inteligência artificial que consigam analisar comportamentos, você consegue inferir o momento de vida, uma expectativa, uma necessidade. E é super importante para a gente, esse é um dado que todo mundo acompanha, todo o setor acompanha, o quão mais preciso você consegue ser no atendimento, na oferta de um produto e serviço, a partir de um dado observado, a partir de um comportamento, de uma intenção.
E a conversão que acontece nas ofertas desses produtos e serviços supera geralmente em mais de uma ordem, mais de 10 vezes. Quando você tenta fazer uma oferta ou uma proposta de serviço em mar aberto. Então, Open Finance abre uma nova fronteira, passa a trazer mais sensores, passa a trazer novas informações que vão compor os algoritmos de inteligência artificial, que vão tentar inferir expectativas e contexto. E aí, a partir desse contexto, é onde se costuma dizer, né, o insight acionável, né? A partir do momento que você tem contexto, o algoritmo consegue dizer, perfeito, qual que é o next best offer, qual que é o next best action, qual que é a próxima oferta, a próxima ação que a companhia deve tomar para, de fato, servir com altíssima customização a expectativa de cada um dos clientes, né? Eu acho que em um evento, há uns 2, 3 anos atrás, eu falei sobre isso, né? A gente partiu de um universo de segmentos, de grandes nichos, né? De personas, de grupos de pessoas que se assemelham na média, mas que constituíam grupos, eventualmente, de milhões de pessoas e que eram classificadas dentro de um mesmo cluster. Isso é passado, né? Não existe mais cluster de 1 milhão. Existe cluster de 3 mil, existe cluster de 2 mil, existe, eventualmente, clusters de 100 clientes. Dizendo, para estes 100 clientes, eu tenho contexto, eu tenho momento, a hora de falar sobre tal assunto é agora, a partir dos dados. Então, imagina que daqui a pouco a gente vai falar que os clusters acabaram, né? Que são clientes individuais. Já é, mais ou menos, né? Você queria completar, Sérgio? Acho que para complementar um pouco o Lasanha aqui também, nessa parte da inteligência artificial, e que a pesquisa também mostrou, um crescimento, né, da aplicação da inteligência artificial também para a parte de aconselhamento, né? Então, cada vez mais a gente tem que colocar o aconselhamento na ponta, né, seja no qualquer tipo de produto, muito também na parte de investimento, na simulação e no aconselhamento dos melhores investimentos a tomar. E a inteligência artificial pode ajudar demais nisso, né? Então a gente começa a ver esse crescimento também da inteligência artificial nessa parte do advisory, né? E a gente fala muito que o futuro dos serviços financeiros não é transacional, e sim o futuro dos serviços financeiros é no mundo do aconselhamento. Então eu acho que de ser o advisor do seu cliente, né? Para ser o preferido. Então, acho que a inteligência artificial vem colaborar muito com esse processo também. E acho que você colocou um ponto também super importante, Lasanha, que é a hiperpersonalização, né? Não tem mais o mundo de clusterização, é o mundo realmente da hiperpersonalização, até a gente chegar num mundo de empoderamento, que aí é uma outra história, uma longa história para a gente também comentar depois. Eu moderei 2 mesas, uma de hiperpersonalização e outra de banco digital e segurança, e conversando com o Bruno Fonseca, do Bradesco, na parte de cibersegurança, ele comentou isso, né, que há o que você disse, né, da personalização e de você observar o comportamento do cliente por geolocalização, por biometria, se você está fazendo da sua casa ou você está fazendo esse Pix de algum lugar que você nunca fez, o banco, de repente, pode bloquear porque não é o comportamento usual seu, você pode ter sido raptada, sequestrada ou algo assim, né? Então, por isso que eu disse, já está acontecendo, né? Não é mais o cluster de 1 milhão de usuários, 3 mil clientes, mas já é cliente, né? Eu vou agora fazer uma perguntinha para você, Sérgio. Na pesquisa, há um tópico na agenda que desperta o interesse de vários setores do mercado, além do financeiro, que é o da transformação da TI. Os bancos têm percebido que para a transformação digital ocorrer de maneira efetiva, são necessárias mudanças no que tange conhecimento, valores, cultura, modo de operar e servir. Na sua visão, Biagini, qual é a relevância desse tópico dentro das organizações de tecnologia e por que ele é tão importante para os negócios e o que é fundamental para que essas transformações realmente ocorram? Sem dúvida, Mana. Acho que foi uma surpresa para a gente esse tópico surgir, e esse tópico surgiu em várias entrevistas que a gente fez com os executivos dos bancos, e a questão da cultura, a mudança da cultura vem colaborar isso também, como eu falei na apresentação, né? Eu acho que as áreas de tecnologia nos últimos anos se transformaram demais, a forma com que a gente entrega projeto mudou muito, né? Criamos vilas, torres, comunidades, né? Tombamos para o modelo da agilidade.
E a indústria passou a dar uma velocidade muito grande na entrega de soluções da ponta, né? Seja para o cliente final, seja para o cliente interno, esse é o novo mundo que a gente vive, né? Então, o Change the Bank que nós falamos, ou Growth the Bank que a gente fala, ele está no mundo da agilidade e ponto, é assim que a gente vai trabalhar. Só que a gente tem um mundo do Run the Bank, né, que é o mundo da operação, da sustentação, do keep the lights on, né, de manter as luzes acesas. E esse mundo ele tem uma outra dinâmica. E ele vem de um legado não só tecnológico, né, mas ele também vem de um legado de processos e de modelo de operação de tecnologia. E esses dois mundos começam a colidir. E a gente percebe, acho que foi óbvio o investimento que a gente teve que fazer, a prioridade que a gente teve que fazer para a ponta, né, e para as áreas meio. Agora chega também o momento da gente repensar o modelo operacional da tecnologia, né? As tecnologias sempre aí organizadas em siglas, né, ou nomes, ou códigos, também hoje sendo muito organizadas por plataformas ou por domínios, que é o novo jargão que a gente utiliza na indústria. Mas, na verdade, o IT Delivery Model tem que conectar esses mundos diferentes. O mundo do Run the Bank e o mundo do Change ou Grow the Bank tem que se conectar. Isso demanda rever governança, rever os processos, repensar toda a estrutura de tecnologia. Tem um desafio gigante de talentos, porque às vezes você tem o conhecimento individualizado, às vezes ali ainda em pessoas, e às vezes você tem que ceder a pessoa para uma vila, ou para uma torre, ou para um projeto, para uma determinada squad, só que você tem que manter também as equipes na parte de mudança, né, e de sustentação, e aí isso vira um desafio muito grande para as áreas de tecnologia. Então, realmente acho que chegou o momento das áreas de TI olharem para o seu modelo operacional e repensarem o seu modelo operacional. Isso aconteceu antes, quando a gente tombou para a agilidade, né? Aconteceu lá uns 10 anos antes, os projetos de governança de TI e tudo mais, que geraram esses novos modelos que a gente vive hoje, e agora a gente volta para olhar para dentro de casa e falar, bom, a gente agora precisa ajeitar um outro lado da TI, né, que não ficou tão atualizado e que precisa se conectar e se comunicar melhor com o mundo da transformação dos negócios. Acho que esse pauta é super importante. Acho que você e o Molinari, que são da área, estou falando aqui como consultor da área, mas vocês que estão no dia a dia, por favor, complementem. Eu vou só aproveitar seu gancho aqui para fazer um comentário adicional, né? Eu acho que dizer que a transformação da tecnologia é minimizar o tamanho do que está acontecendo, né? Porque é a transformação da companhia, né? Então, quando a gente está falando de que os times passaram a trabalhar em comunidades, em tribes, em squads, etc., às vezes as pessoas falam, não, mas então agora eu faço um requisito para a tecnologia, né? Prescrevo lá as features de um certo projeto e agora eles vão me entregar mais rápido, porque eles estão sentados de um outro jeito, né? Não é isso que está acontecendo, é bem mais profundo. A companhia está mudando, né? Porque muitas vezes no mundo digital o produto é tecnologia. Então, se alguém falar, não, eu fiz um projeto de biometria facial, né? Então já começou errado, né? Porque a biometria facial evolui todo dia. A biometria facial é produto. A autenticação de cliente é produto. O aplicativo do banco é produto. Então, agora você passa a incorporar não mais alguém que escreve lá o que se esperava de features de um certo projeto, joga por cima de um muro e depois de alguns meses alguém entrega. Não, agora você entrega todo dia. E você define como você vai priorizar esse backlog com ações constantes a partir da resposta do uso dos clientes. Então, é uma forma completamente diferente de funcionar. É muito profundo o que está acontecendo. Está mudando a topologia organizacional da organização inteira. Eu queria só reforçar esse ponto que você colocou. Assim, acho que começou pela TI, eu acho que ela sempre tem essa veia de adoção mais rápida de modelos de trabalho e tecnologias. Mas ela tem que permear a organização inteira, né? A gente fala que a TI é para todos, né? Todo mundo tem que entender um pouquinho de TI. Da mesma forma que a TI passa a entender negócio, todo mundo tem que entender tecnologia. Então, quando os times eles trabalham juntos, eles trabalham a vida de produto, uma solução, como você colocou, é de tudo. É de TI, é de segurança, é de roadmap de produto, é de entender a necessidade do cliente. Eu acho que essa é uma transformação das organizações que a gente está percebendo. E os próximos anos vão transformar mais ainda, porque os resultados estão aparecendo, né? Acho que muito investimento está sendo feito também em capacitação, treinamento. E eu acho que essa é a transformação mais difícil, porque é a transformação cultural. A gente tem que transformar as pessoas, modo de trabalho, isso é
é o mais complicado. E principalmente nas áreas de operações, né, Molinari? Acho que os programas não podem só olhar, vou trazer uma nova tecnologia, vou melhor conectar o meu DevSecOps, vou colocar aqui, vou mudar para cloud. Só que assim, não adianta ter tecnologia se a gente não mudar o mindset das pessoas que estão também ali no dia a dia, né? E a gente tem visto que alguns programas têm desprezado essa mudança cultural. E aí a gente vai, faz o programa, implementa a nova tecnologia, você percebe um ganho, mas a cultura não está mudando, você ainda vive ainda no mundo de silos. Esse novo mundo não permite mais silos, gente, não tem mais silos, né? Então acho que isso é importante, a gente ter esse mindset da cultura e é super, super legal falar disso. E por falar em investimentos em tecnologia, eles foram de 30 bilhões em 2021 e tem uma previsão de crescimento de 18% para este ano. No ponto de vista de vocês, essa estimativa vai se concretizar e, se sim, devido a quais fatores? Serão impulsionados por alguns movimentos ou tecnologias específicas esse crescimento de 18%? E a gente chegaria a quanto? Bom, acho que a gente já vê esse crescimento ao longo dos anos e a minha dúvida, na verdade, é se ele não vai extrapolar esses valores, né? Eu acho que assim, tem 3 grandes eixos que estão fazendo esse aumento do investimento, né? Um é o próprio regulatório. Então a gente tem um movimento de PIX muito forte, né? Que tem um roadmap aí de implementação de Open Banking, que é Open Finance, né? Que a gente vai falar, a pesquisa fala muito, mas a gente vai falar durante algum tempo sobre isso. Tem um investimento muito forte de todos os bancos, tem um roadmap para ser construído e tem muita oportunidade de negócio e novas soluções para ser feita. O próprio CBDC, que a gente está começando a falar e provavelmente ainda esse ano e ano que vem a gente vai ter muito investimento nisso. Então, do ponto de vista regulatório, ele é uma grande alavanca. O segundo ponto é que a gente falou do próprio comportamento, né, do cliente. Então, ele cada vez mais usa canais digitais. Ele é exigente, né? As soluções que a gente desenvolve hoje não são só para banco, ele compara a gente com qualquer segmento. E a gente também, cada vez mais, é muito mais do que banco. A gente está se tornando uma grande plataforma de negócios. Todos os bancos estão indo por esse caminho. Então, isso requer muito investimento. E o terceiro eixo, na minha opinião, é essas tecnologias que estão... Eu diria que nós estamos no furacão perfeito, né? O tempestade perfeito. São várias tecnologias amadurecendo ao mesmo tempo, né? Então, 5G, IoT, inteligência artificial, tecnologias que a gente falava há muito tempo, blockchain, e que agora elas estão ficando mais acessíveis, mais preparadas. Claro que tem a advento da nuvem que facilitou a chegada delas, mas barateou. Então, naturalmente, a gente vai fazer muito uso delas. Então, acho que a combinação desses 3 fatores, com certeza, a minha dúvida é quanto a gente vai extrapolar e não se a gente vai chegar. Acho que é por aí. E a quarta dimensão, o Sérgio já até trouxe, é a formação de capital humano, né? Existe um déficit importante. E como você falou, as tecnologias estão todas maturando ao mesmo tempo, ou seja, está todo mundo desenvolvendo conhecimento simultaneamente. E é importante perceber, não sei se você pegou isso na pesquisa, o quanto que o setor contribui para a formação nível país, né? O setor tem uma série de programas de formação aberta que acabam gerando profissionais de conhecimento que vão atuar no setor, mas que também vão atuar em outras indústrias posteriormente, né? Então, tem um papel super relevante aqui da própria escala do setor de construir conhecimento, de desenvolver conhecimento no país. E você falou um pouco sobre o quão na fronteira do conhecimento nós estamos, no uso de inteligência artificial, etc. A gente discute muito isso, acho que tem vários parceiros dos bancos que estão presentes aqui. O Brasil não deve nada a nenhuma outra geografia no mundo do ponto de vista do uso intensivo de coisas que de fato estão no limiar do conhecimento humano, né? Então, temos totais condições aqui de melhorar o país, evoluir a sociedade e continuar competindo em qualquer geografia. E nessa parte de país, como a Deloitte é uma empresa global, uma network, né? mais de 100 países que a gente está presente, são mais de 300 mil pessoas. A gente é muito acionado no vertical de indústria de serviços financeiros para eles conhecerem, para saberem, todos muito curiosos, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo com o Open Banking no Brasil, como que vocês estão conseguindo, né, fazer essa evolução tão forte. Vocês já eram evoluídos, já tinham uma visão de que o Brasil já é bem evoluído nos serviços financeiros e a gente está fazendo um leapfrog, né? A gente está ainda evoluindo muito mais nos últimos 3 anos com o Pix e com o Open Banking, né? Então, acho que realmente a gente é referência e acho que as instituições financeiras elas já estão de parabéns no trabalho que é feito na preparação das pessoas, porque num país com tantas desigualdades, essa precursão em realmente trabalhar na educação, né, e ajudar na educação e formação de pessoas é fundamental para um país como o nosso, né? Então, muito importante.
Vocês sabem que esse tópico da falta do profissional de TI, né, porque é tanta demanda, né, com essa aceleração digital de formação e de reskilling de profissionais que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o Volpini do Itaú estava me comentando anteontem, no primeiro dia, de que no mundo faltam 400 milhões de profissionais. Eu falei, nossa, no Brasil 400 mil até que é pouco, perto do que falta no mundo. Então, os brasileiros são disputados lá fora também, a tapa, né? Não só no mercado interno, porque há muita demanda desse profissional, então o treinamento e a formação é muito necessária e contínua o tempo todo, né? Porque por mais que se forme, falta, né? Falta e você vai perder esse ótimo profissional, é ou não é, Beatini? É isso. Disputa a tapa no mercado. Disputa a tapa. Bom, vou te convidar agora para apresentar a segunda parte, né? Mais um volume da pesquisa e depois a gente faz mais uma rodada de perguntas e respostas. Vamos falar então da segunda parte, vamos falar das transações bancárias. Acho que o volume 3 é o volume mais aguardado que a gente vê da pesquisa Febraban, é onde a gente realmente vê como que o comportamento do cliente está mudando em relação a serviços financeiros e aos serviços bancários. Vamos começar falando da parte de transações, né? Mais um ano a gente teve um crescimento do volume de transações. A gente saiu o ano passado ali na casa dos 104 bilhões de transações bancárias. Aqui são transações financeiras e não financeiras, tudo somado junto. A gente saiu de 104 para 119 bilhões. Então a gente teve um crescimento aí de 15%. Dos últimos anos, esse crescimento vem na casa dos 2 dígitos, nos últimos 3 anos principalmente, né? E aqui a gente tem, como o Molinari já colocou, 70% das transações bancárias estão nos canais digitais. E a gente vê o domínio do canal mobile com mais de 50%. Aliás, o canal mobile já dominou no último ano, na última pesquisa, com acho que eram 51%, 52% dessas transações. Realmente, esse aumento é, de novo, muito importante para toda a indústria e mostra que a indústria está fazendo alguma coisa certa, com certeza, na evolução dos serviços financeiros no Brasil. O que é legal, assim, mas poxa, Biagini, todo ano cresce transação, né? O mobile vai crescer, o mobile está no nosso bolso, vai crescer transação, óbvio que vai crescer. A gente vai aumentando a quantidade de clientes, vai bancarizando mais, vai aumentando o volume de transação. O que é legal da pesquisa esse ano? Esse crescimento que nós temos de volume total de transação, ele se dá diretamente pela transação financeira. Isso que é muito interessante, só no mobile são mais de 7 bilhões de transações financeiras no mobile que a gente teve esse ano. Foram 75% de crescimento de transações financeiras no canal mobile. O Internet Banking, ele vem caindo o volume de transações totais ao longo do ano, nesse último ano caiu também o Internet Banking, mas a transação financeira aumentou 5%. Né? Então, e adivinha, né, quando a gente voltando para o mobile, esses 7 bilhões... Adivinha quem puxou esses 7 bilhões de transações? O Pix. Só o Pix foram mais de 4 bilhões de transações no Mobile Banking. Então isso mostra a força desse produto e a gente vê o reflexo aqui no volume de transações e na digitalização do nosso cliente bancário. Acho que um outro ponto também interessante para a gente observar, e a gente vem acompanhando isso nos últimos anos, é a queda que a gente observa no volume das transações nos canais físicos. Mais uma vez, mais um ano que a gente teve uma queda acentuada em ATMs e, de novo, a gente teve uma queda acentuada das transações em agências, pubs, e a gente consolidou aqui o número também da parte de contact center. Então, a parte de canal físico, ela vem ao longo do tempo reduzindo de uma forma considerável os seus volumes totais de transação. Vamos fazer vamos aprofundar agora nessas transações financeiras e vamos fazer um recorte disso aqui junto com vocês. A gente separou e na pesquisa vocês conseguem acompanhar isso, olhar os números com detalhe, ver o que cresceu, o que não cresceu, como cresceu. É muito bacana olhar essa parte da pesquisa. A gente dividiu aqui em pagamentos, em contratações e consultas, né? E a composição disso nos diversos canais. Quando a gente olha a parte de pagamentos, pagamento de conta, o canal digital dominando, né? Mais de 60% dos pagamentos das contas acontecendo no canal digital, e vocês olham ali que tem 27% ainda acontecendo no ATM. Nossa, o ATM é importante para pagamento de conta. Sim, é importante, mas esse último ano, ATM, pagamento de conta, caiu 35% no volume de transação. Então, tem que prestar atenção realmente nesse canal, nesse parque que a gente tem aí.
Transferência DOC e TED, né? Também ela é uma transação que ela vem sendo dominada pelo canal digital, mas é uma transação, um volume que caiu consideravelmente, principalmente por causa do Pix. Aliás, o ATM foi o único canal que a gente teve um pequeno acréscimo nesse tipo de transação. Em outros, todos os canais, esse tipo de transferência, esse tipo de transação caiu muito pelo Pix também. E o que eu gosto de falar é da contratação de produtos. A parte de contratação de produtos é muito bacana. 93% do crédito no Brasil é concedido pelo canal digital. Quase 80% pelo mobile. Isso é muito forte. A gente sabe que o ticket médio no canal mobile ele é menor, claro. O crédito imobiliário está na agência, o crédito PJ também está na agência, nos escritórios. Mas quando a gente olha o volume de transação aqui em crédito, é impressionante a quantidade de transação. Contratação de seguros é algo bastante interessante também. Vocês veem uma barra azul muito forte ali da agência. Grande parte dos seguros sendo contratados na agência. Isso muito ligado também a alguns produtos que puxam o crédito junto, como o crédito imobiliário, né? O seguro junto como o crédito imobiliário. Mas o que é interessante observar na pesquisa, quando a gente olha o canal digital, o crescimento do produto seguros, mobile é 400%, IB é 200%. Então, exponencialmente, o crescimento desse tipo de produto é muito grande. A gente vem acompanhando essa contratação de seguros nos últimos 2, 3 anos, a gente vem acompanhando isso, e o crescimento de seguros, aquilo que você consegue encapsular e colocar na ponta, cresce, vende, ele acontece. É muito legal isso. Outro item bastante interessante também é a parte de investimentos, né? Vocês veem a barra verde dominando e aqui a importância do canal IB, né, para esse tipo de produto. Mas o que mais cresce, mobile banking, quase 100% de crescimento de mobile banking na contratação de investimentos. Por fim, para a gente fechar esse slide, falando de consulta, e aí vocês podem pensar, poxa, apesar do percentual ali ser pequeno, tem muita consulta ainda em ATM. Tem. Mas, não detonando aqui o ATM, Molinari, mas, de novo, uma queda grande. 35% de queda do volume de consulta em ATM. Tá? Então, para a gente refletir também sobre esse canal, no que está acontecendo e o que vai acontecer com esse canal ali para frente. Logins, acessos. E acho que o Lasanha estava falando um pouco disso também, o Molinari estava falando também do poder do canal mobile. A gente saiu de 24 acessos na média para 40 acessos na média de um cliente mês. São 40 oportunidades de relacionamento que eu tenho com o cliente no mês. Isso na média. Só que isso fica melhor ainda. A gente tem a história do Heavy User. Heavy User é aquele cliente que resolve 80% das suas transações, ele resolve num único canal. Isso a gente denomina o tal do o cliente Heavy User. E o Heavy User ele vai quase 60 vezes. São 60 oportunidades em 75 milhões de clientes que a gente tem de comunicação com o nosso cliente bancário. O pessoal do CRM que está acompanhando a plenária deve olhar isso e falar, caramba, que oportunidade de se relacionar que a gente tem. Então, a gente tem a oportunidade de, óbvio, isso é facilidade de transação que a gente coloca para o nosso cliente na ponta, mas a oportunidade que isso gera de realmente fazer relacionamento com o cliente é impressionante. E os números não deixam a gente mentir isso. Ainda nessa visão de Heavy User, a gente fez um exercício de mostrar a evolução do Pix. Aquele cliente que adere ao Pix, ele realmente adere ao Pix. E o percentual de crescimento dos clientes que fazem bastante transações, aqui a gente fez um exercício, fez um recorte daquele cliente pessoa física que faz mais de 30 transações por mês. Ou seja, ele faz um Pix todo dia ou ele recebe um Pix todo dia, né? O crescimento disso é gigantesco. E aqui é interessante, quando a gente vê isso na ponta pagamento, é interessante, e a gente vê isso na ponta pagamento, de recebimento também é interessante. Isso quer dizer o quê? Muito provavelmente, redução da informalidade, a digitalização das pessoas, a digitalização de várias camadas, e o Pix sendo usado no lugar do papel moeda em transações informais da economia. Isso é muito interessante, e a gente vê um crescimento também bastante grande ali no PJ, os números estão lá na pesquisa para vocês acompanharem. Acho que um outro dado também bastante interessante que a gente vê esse ano, e a gente vem acompanhando essa parte do onboarding nos últimos anos, pela primeira vez, na verdade,
o canal mobile ultrapassou os canais digitais, ultrapassaram os canais físicos na abertura de relacionamento de conta. Então, pela primeira vez isso acontece. Isso uma hora ia acontecer, porque o crescimento percentual era sempre na casa de 2 dígitos e crescimentos super fortes. Então a gente imaginava já que isso ia acontecer de alguma forma, de alguma maneira, e esse ano foi o que aconteceu. Onboarding hoje, prioritário dos clientes, está no canal digital, principalmente no canal mobile. Tá? A gente traz alguns outros dados também que tem na pesquisa, que aprofundam bastante mostra como que as tecnologias estão ajudando no relacionamento com o cliente, a parte, por exemplo, de interações com chatbot, a parte de e-mail marketing, né, os CRMs aí funcionando, tentando fomentar as bases de clientes, esses aumentos aí das interações. Na parte de resolução de contatos, vocês vão ver na pesquisa completa, são mais de 650 transações que são realizadas completas pelos assistentes virtuais, dados super interessantes que mostram a tecnologia ajudando na interação. Para a gente fechar, só para falar um pouquinho de Open Finance e até também para complementar um pouco o painel que a gente teve. A gente teve aqui nessa plenária alguns painéis super interessantes sobre o Open Finance. E só para complementar um pouco dos dados que foram mostrados ontem nesse painel, foram discutidos, mais de 90% das pessoas que compartilham dados, compartilham pelo período de 1 ano. Então a gente tem 1 ano para trabalhar com esse cliente, com a informação, para aprender o que ele está fazendo, aprender o que ele está precisando. Lembra que muitos desses vão 60 vezes no banco, então o poder que a gente tem aqui com o compartilhamento também é super interessante. E acho que um outro lado também que é super legal é a parte de pessoa física, o tipo de informação que é compartilhada. A pessoa física compartilha mais dado de conta, prioritariamente dado de conta. Já a pessoa jurídica, além de conta, muito próximo, ela compartilha também os dados de crédito. Também foi um comentário que surgiu ontem no painel, também bastante interessante, sobre a pessoa jurídica usar o compartilhamento para buscar a melhor oferta de crédito. A gente traz também um pouco de dados sobre como está o Open Insurance, ainda inicial, ali vocês vão ver pelos dados que está bastante ainda ali no mundo de definição de estratégias e de definição de produtos e oportunidades. Por esse QR Code vocês podem baixar a pesquisa completa, a gente tem tanto os 3 volumes como os volumes também consolidados, vocês podem baixar todo o documento da pesquisa Febraban de 2022. Obrigado, Mona. Vamos lá? Obrigada, Sérgio Biagini. Queria lembrar também que a pesquisa está no site da Febraban, também na nossa plataforma Numis, que transmite as palestras aqui desse palco. Nem todas as palestras do evento, por exemplo, do segundo andar, elas não são transmitidas, tá? Mas a maioria sim, desse palco aqui. E a pesquisa está nessa plataforma e também no site da Febraban. Bom, vamos agora então à nossa última rodada de perguntas e respostas. E faço uma pergunta aqui para o Rodrigo Molinari, né? Observado o crescente número de transações financeiras realizadas nos canais digitais, o Sérgio disse que 7 em cada 10 transações bancárias já são realizadas via canais digitais e que as crescentes melhorias e as novas funcionalidades dos aplicativos bancários para celular têm provocado um incremento nessas operações, né, via mobile banking. Ainda há, na sua visão, oportunidade de crescimento e diferenciação para que os bancos, quanto aos canais digitais, ainda há, principalmente no mobile, mais possibilidade de crescimento, porque 7 de cada 10 já é algo impressionante, né? Inclusive para crédito, né? Eu lembro que 10 anos atrás, mais ou menos, a gente estava aqui no CIAB discutindo se o mobile poderia se tornar um canal importante, porque havia uma internet muito forte, os canais físicos eram muito fortes, né? E há 2 anos o mobile já é maior que todos os outros somados. Esse ano esse percentual vem incrementando ao longo dos anos. Mas isso não é por acaso, claro, isso tem a ver com alguns fatores externos, né? A plataforma que melhorou, a conectividade, enfim, mas tem muito a ver com a qualidade também das soluções e a completude das soluções que estão sendo colocadas no mobile. Conta também com a experiência que é dada, com essa fluidez. Eu acho que a pandemia ela tem uma série de vantagens desses pontos, né? Principalmente de incremento do digital, porque a gente também tirou várias amarras, melhorou muito esses processos. Tivemos que visitar tudo por uma necessidade, mas que melhoraram muito, deu muito mais fluidez nas interações de canais digitais.
Mobile, como a gente falou aqui, o Sérgio mostrou na pesquisa, assim, todo mundo está virando heavy user. A tendência daqui a pouco é todo mundo estar heavy user. Então a gente tem entre 40 e 60, né? Os que menos utilizam 40 vezes, os que mais utilizam em torno de 60 vezes por mês. Isso traz, falando em aperfeiçoamento, uma série de oportunidades. Então nós temos um canal que tem muita relevância, porque ele tem um serviço muito importante, muito usado, e ele também tem muita recorrência, né? Se ele tem relevância e recorrência, e eu começo a ter mais conhecimento de informações sobre esse meu cliente, e Open Finance vai trazer isso, eu consigo ter muito mais oferta de outros serviços, e aí a gente consegue fazer um Open Finance de verdade, que é trazer outros serviços para agregar dentro dessas plataformas e a gente torná-los cada vez mais super apps, né? Acho que essa é uma tendência que a gente vê muito no segmento bancário. Agora, olhando de canais digitais de maneira geral, acho que a gente vai começar a conversar sobre interações, não necessariamente sobre nossos canais, né? Quando a gente fala também de Open Bank, os bancos começam a colocar serviços em outras plataformas e isso vai ficar cada vez mais transparente. Os usuários vão começar a usar banco não necessariamente dentro de um canal bancário, naturalmente bancário, dentro de um app, ele vai começar a partir de uma outra plataforma e ele vai usar canal bancário. Vejo também alguns canais crescendo fortemente, a gente falou de chatbots, quer dizer, canais como o WhatsApp estão incrementando e vão começar a aparecer nessa estatística a partir dos próximos anos. Lembrando que nós temos uma nova geração que fala por voz, então essa interação por voz deve acontecer cada vez mais com mais fluidez. Então tudo isso leva a crer que os canais digitais vão continuar crescendo muito nos próximos anos. Ontem, numa das mesas que eu mediei lá em cima, o Jolivan, lá da Next, falava que a gente já vai ter compra de passagem, a reserva do restaurante, o seu Uber, tudo você vai pagar no aplicativo do banco. Quer dizer, acabou aquela história de se logar numa plataforma, vai comprar alguma coisa no varejo, se loga de novo na Americanas, no Submarino. Acabou. A plataforma que vai concentrar é o app do banco, é isso mesmo? Eu acho que assim, como a gente... Primeiro, as plataformas bancárias são muito reconhecidas, elas são muito sólidas, são usuais, as pessoas usam muito, e elas têm uma característica muito importante que é confiança. Os clientes, eles confiam no banco, e eu acho que cada vez mais confiança, segurança vai ser um ativo muito importante. Então, se a gente tem esse ativo, a chance de a gente conseguir fazer uma jornada completa nesses canais, ela aumenta muito e trazer essa conveniência para o nosso cliente. Eu vou pedir para o Lasanha desenvolver um pouco mais essa pergunta, né, do fato das pessoas estarem buscando mais os canais digitais, né, e 70% ou 7 de cada 10, né? Dentro dessa perspectiva, Lasanha, quais produtos você acredita do seu lado que ainda podem ser explorados, né? Vamos desenvolver isso um pouco, explicar aqui para a plateia esse admirável mundo novo que pode surgir através dos canais digitais, além do Pix, além da busca de crédito. O Rodrigo já cobriu bem aqui o que dá para fazer, mas aí eu convidando a plateia aqui, que também são todos usuários de bancos, né? Eu costumo dizer, e o Sérgio já fez referência a isso, eu vou conectar com o que você tinha falado. Eu costumo dizer que você tem 4 fases, ou 4 camadas na profundidade do relacionamento digital que você consegue estabelecer, né? Então, se a gente for pensar, isso vem lá do início dos apps. O relacionamento começou por consulta, que era o relacionamento mais simples, né? Então, eu não vou mais me deslocar para ver um extrato, para ver se a conta foi paga, etc. Eu faço isso no aplicativo. É o relacionamento mais simples, tanto do ponto de vista de desenvolvimento das organizações, quanto do ponto de vista da própria comodidade, do conforto que o usuário tinha em fazer aquela transação, uma transação sem movimento financeiro, né? À medida que isso foi evoluindo, a gente viu a segunda camada começando a acontecer, que agora é o movimento dinheiro. E aí agora eu faço transferência, faço Pix, faço pagamento, etc. É o segundo layer. O terceiro layer é comprar produtos e serviços. Então agora o relacionamento se intensificou, você vai mais longe. Você consulta, você paga e você compra produtos e serviços, ainda que talvez nos de menor complexidade, onde o advisory é menos necessário, você tem autonomia para conseguir resolver. A quarta camada é o advisory e o atendimento, é o pós-venda. É o que acontece depois. A gente observa, você comentou, né, que você tem clientes que resolvem 80% da sua vida fully digital, né? A gente observa isso. Já existe um conjunto de clientes que a gente convencionou chamar de fully digital, né?
ele é 100%, ele resolve a vida inteira. Isso vem dos bancos, de que essa oferta, essa prateleira digital seja desenvolvida para permitir que você consiga, se for da sua preferência, fazer tudo ali. E vem da adoção também dos clientes. E a gente, vou conectar com o ponto que a gente já falou, a gente falou da transformação da tecnologia, de tecnologia como produto, etc. Né? Quando você vai para uma prateleira completa, não é o produto que antigamente você vendia, a jornada de venda, a jornada de aquisição digital de cliente, que você simplesmente colocou na internet. Não é isso, né? UX, Cyber, arquitetura de software, engenharia de software, uma série de outras disciplinas entram no jogo para dizer como é o fluxo de contratação de um crédito pessoal em um aplicativo. Ele é completamente diferente. As dúvidas, os passos da jornada, etc. Então, a gente está vendo, e a pesquisa acho que deixa isso super claro, de que a gente está evoluindo nessas 4 camadas de relacionamento digital, sendo que as 2 primeiras já são essencialmente digitais, mas a terceira e a quarta cada vez vai mais longe. E na terceira e na quarta, você falou, às vezes um cliente está fazendo uma operação que ele precisa de mais advisory, né? Está tomando uma decisão sobre previdência, né? Eu me lembro, quando meu primeiro filho nasceu, eu falei, vou fazer previdência para ele aqui, porque quando ele chegar na época da faculdade, quem sabe eu já consigo me preparar para isso, né? Essa é uma transação que você precisa de advisory, né? Estou tomando uma decisão agora, cujo reflexo vai ser daqui a 18 anos, daqui a 20 anos. O advisory vai ser dentro do app, né? Então, você vai evoluir na 4ª camada e você vai conseguir ter alguém ali, eventualmente um click to call, eventualmente uma videoconferência aberta dentro do app de alguém te ajudando a tomar uma decisão como essa, não só sobre produtos e serviços financeiros, vai mais longe do que isso. Inclusive, eles usaram muito a palavra marketplace, né, que surgiu muito na pandemia, no primeiro ano, para as pequenas lojas que vendiam no varejo, né? Era um termo mais relacionado a varejo. Aí, de repente, esse termo entra, o marketplace, dos vários serviços que vão entrar nos apps integrados, né, nos apps dos bancos, através da biometria, inteligência artificial, enfim, é a evolução, é isso. Eu achei interessante essa palavra, porque para mim estava sempre associado muito mais a varejo, né? Uma grande plataforma com vários vendedores independentes, né? Agora aqui é um marketplace de vários serviços que poderão ser feitos pelos apps dos bancos, né? Acho que só um comentário, Mano, no que você colocou. Acho que tem uma razão por isso, né? Acho que a primeira razão que a gente pensa é profit pool. A gente quer buscar mais receita, porque a gente tem uma compressão, mais competidores no mercado, a gente está buscando profit pool. Mas, na verdade, não é só isso. Não é isso que motiva. Se eu levo mais serviço, independente dele ser bancário ou não, e dos serviços não bancários, eu aprendo mais qual é o comportamento desse cliente. Consigo personalizar melhor. Então, na verdade, o dado que você tem por trás de você levar mais serviços adjacentes ou complementares a serviços financeiros ou não relacionados a serviços financeiros, vai fazer com que as instituições financeiras conheçam melhor o seu cliente, e esse dado tem um valor imenso na personalização e no relacionamento ao longo do tempo, né? Então, por isso que a gente vê esse movimento no marketplace. Não é só ter uma fonte de receita adicional, não. Por trás disso é realmente aprender melhor o comportamento de cada consumidor. A ciência de dados, né? Total. É a era da neurociência, né? Bom, Biagini, com a redução das transações dos canais físicos e dada a franca preferência, né, dos clientes pelos canais digitais, em que em 2021 cada cliente de mobile banking acessou seu banco em média, segundo a pesquisa, 40 vezes no mês, praticamente mais de uma vez por dia. Qual, então, é o cenário que a gente pode prever, né, para os canais físicos, né, frente a essa mudança de comportamento? As ATMs, as agências? A gente já viu um pouco a tendência, né? Ano a ano a pesquisa vem falando disso. Acho que vamos tentar separar rapidamente aqui, até pelo nosso tempo, um pouco dos dois mundos. Vamos falar primeiro do mundo do ATM, né? A gente tem um parque gigantesco de ATM no Brasil para atendimento. E ao longo do tempo esse parque vai ficando obsoleto e você tem que repensar esse parque ao longo do tempo. Acho que tem uma discussão se esse parque deve ser consumido, deve ser investido ou deve ser consumido como serviço. Acho que tem uma discussão que todas as instituições têm pensado sobre esse tema, mas o canal em si tem que se repensar, né? Então, assim, não pode ter mais um modelo que one size fits all. Não é o mesmo ATM que eu vou colocar em São Paulo, na Avenida Paulista, ou dentro de um shopping, que é o mesmo ATM que eu vou colocar numa cidade de interior, em qualquer estado desse país. Não pode ser mais o mesmo ATM. Eu
para mim, não faz muito sentido ter todo aquele volume de transação ou de opção de transação que a gente tem de ATM, sendo que não está praticamente sendo mais usado, dependendo da localidade. A gente tem que separar também um pouco isso. A gente tem que, da mesma forma que quando a gente olha a agência, a gente pensa em macro e micro região para entender a necessidade, a mesma coisa tem que acontecer com o canal ATM. Então, acho que ele tem que ser revolucionado. Se eu consigo simplificar o canal em alguma localidade, menos desenvolvimento de software, menos manutenção, menos sustentação, mais eficiência, menos custo eu tenho. Então, acho que tem localidades que eu preciso sim ter um modelo como ele está hoje, né? Acho que evoluído, porque a gente vê muito lá fora, Turquia, China, países na Europa, também países nos Emirados Árabes, Egito, você levando também o atendimento virtual para o ATM, né, no momento que você faz a transação, e ali você pode suportar a realizar uma transação, um idoso, por exemplo, falando diretamente com uma pessoa do banco, né, então uma segurança melhor, mas também você pode fazer um atendimento e até um aconselhamento ali também de uma transação, quando você coloca o canal o virtual no ATM, e 5G é super importante para isso, né? Falando de agência, para a gente fechar, também acho que a gente tem um volume grande de agências que a gente tem. A agência é importante, né? Acho que o canal de agências ele não termina, ele tem que se modificar, ele vem se modificando ao longo dos anos. É um canal super importante para a presença da marca, é importante para a venda complexa, é importante para atendimento e ele é importante muito para a conexão com a comunidade que a instituição está inserida, como um hub mesmo dessa comunidade. Então, de novo, acho que, assim como eu comentei do ATM, você tem que olhar para a micro, macro região, entender o contexto daquela localidade que você está inserido, para você poder ajustar os seus modelos. Não é one size fits all, tem vários modelos, vários tipos de arquétipos que podem ser utilizados, são vários tipos de soluções que podem ser levadas para você simplificar o modelo da agência e manter presença, né? E a conexão e proximidade com uma comunidade. Uma pergunta agora para vocês três, rapidamente, a gente já falou um pouquinho, mas vocês poderiam completar, né? Visto que o Open Finance está só no início do seu processo de implementação e também de adoção pelos clientes, como é que o mercado vai se movimentar rumo a experiências mais completas e que possibilitem novas oportunidades de negócios e maior geração de valor através do compartilhamento de dados? Vamos começar com Lasanha, depois Rodrigo, depois Biagini. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? No fundo, você tem novos sensores, né? Então você passa a ter novas capacidades de identificar contexto e necessidades explícitas ou implícitas. A partir daí, e dessa profundidade que a gente adquiriu nos canais digitais, é razoável pensar que a prateleira vai ficar mais completa. Ela vai passar a cobrir jornadas fim a fim, jornadas que eventualmente não se resolviam totalmente digitais, e também vai passar a oferecer outros produtos e serviços. E fazendo até uma conexão com o seu ponto, né, do papel dos canais físicos, e acho que isso vale também para esse último ponto nosso, no fundo isso é definido pelo cliente. O cliente sinaliza todo dia qual que é a expectativa dele, ele dá feedback o tempo inteiro, né? Eu falei um pouquinho sobre dados não estruturados, sobre dados de voz. A gente passou a usar esse tipo de dado no banco para entender qual era a expectativa dos clientes, né? São dezenas de milhões de ligações que o banco recebe, e tem uma riqueza enorme de dados ali sobre a expectativa dos clientes, eventualmente em jornadas de segurança, eventualmente em seguranças em contratação de produtos e serviços, eventualmente em produtos e serviços que nem são vendidos pelos bancos, mas que o cliente espera que o banco participe na solução daquilo, que lhe dê de novo aspectos de confiança, de segurança para tomar a melhor decisão. Então, esses dados todos vão sinalizar um pouco para onde que o mercado vai movimentar, quer dizer, qual que é o próximo elemento a entrar na prateleira dos serviços digitais. Concordo muito, Lasanha, com o teu ponto de vista. Eu vejo que o Open Bank, eu gosto de olhar os números, mas gosto de olhar a tendência. Olhando tendência, a gente vê que a gente começa a ter um pouquinho mais de maturidade em cima de Open Bank já do ponto de vista do cliente. E muito em cima da oferta que os bancos começam a fazer para esse cliente. Assim, a hora que ele começa a perceber valor nisso, aí sim nós vamos ter uma adesão mais forte em Open Banking e Open Finance, ao ponto que eu acredito que logo a gente nem mais vai falar Open Finance, Open Banking, porque é algo que vai ficar transparente nesse processo. Na verdade, ele vai ver qual serviço que ele está usando, que ele está aderindo, sem usar o termo mais, porque aquilo vai ficar transparente, como a gente já aconteceu com outros grandes movimentos que a gente teve.
Isso tem a ver com, claro, a escolha do cliente, mas também com a gente, banco, entender quais são as ofertas e fazer uma melhor oferta mais assertiva a partir de dados que a gente vai conseguir coletar. Acho que a gente tem uma oportunidade, assim, daquelas que acontecem de décadas em décadas, da gente dar saltos no nosso serviço. Acho que esse é um momento ímpar aqui no mercado financeiro brasileiro. Molinari, acho que sem dúvida, quando o cliente percebe o valor, a gente tem adoção, né? Então, quando o cliente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, na hora que ele perceber o valor, a gente vai ter um crescimento muito forte da adoção ao compartilhamento. Acho que no mundo de pessoa física, sem dúvida, a gente vai caminhar muito para o aconselhamento, né? Essa oportunidade de transformar a instituição financeira, de ser muito mais a conselheira da vida financeira nas nossas várias jornadas que nós temos e momentos de ciclo de vida, e não ser apenas transacional. Eu acho que no mundo da pessoa jurídica é uma oportunidade muito grande de ajudar as empresas, principalmente as pequenas, as médias, as microempresas, em gestão financeira. E eu acho que o Open Banking tem essa capacidade de trazer não só a agregação dos dados, mas facilitar muito a gestão financeira da empresa, previsão de fluxo de caixa, geração de nota. Tem um monte de coisa que o Open Banking pode ajudar, plataformas e soluções podem ajudar a pessoa jurídica também no mundo do Open Finance. Muito legal, bom, nós chegamos ao final aqui, eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma consideração final, algo que a gente não tenha abordado. Claro, como eu mencionei, a pesquisa é extensa, tem números, a gente não ia ficar aqui botando número a número, que são números gigantescos, mas vocês podem consultar nos sites lá da Febraban, na plataforma Numis, na Deloitte, né? E quero agradecer a audiência aqui de vocês, para você que nos assiste também virtualmente, e agradecer a vocês pela disponibilidade, pelo tempo, por um pouco decodificar um pouco os dados da pesquisa, mostrar o que muda ano a ano. Obrigada, Rodrigo Molinari, Estevão Lasanha, Sérgio Biagini. Um prazer ter vocês aqui no Febraban Tech. Obrigado. Prazer é nosso. Obrigado. Prazer é todo nosso.